Prezados irmãos, nesse momento eu vos cumprimento e desejo que a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus, da bendita Mãe Virgem Maria, o consolo da Santa Vó Rosa e a bênção, a proteção e o amparo do nosso Santo Irmão Aldo permaneça com todos nós. Aqui estamos, irmãos, mais uma vez, reunidos nesse santuário do nosso Deus, onde junto com santos e anjos e autoridades celestiais, nós iremos passar alguns minutos meditando na doutrina, mas também iremos prestar os nossos louvores, fazer as nossas súplicas, tudo isso porque estamos diante dos olhos de Deus, diante dos olhos da Santa Vó Rosa e na companhia do nosso querido e santo irmão Aldo. Então eu desejo que os irmãos sejam bem-vindos a esta reunião e peço que aproveite tudo que aqui vai ser realizado, que é para a honra, louvor e glória de Deus nosso Pai e de todos os seus santos. Esse mesmo cumprimento eu estendo aos nossos internautas, nossos amigos, nossos irmãos, desejando que a proteção celestial também possa recair sobre todos onde estiverem conectado com esta reunião aqui da congregação de Coronel Vivida, estado do Paraná. Convido a igreja que se coloque em pé e em sentido de oração nós vamos orar, dando início à nossa reunião. Bondoso Deus, felizes e contentes, mais uma vez aqui nós nos encontramos reunidos no Teu santuário, para prestar ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E aqui estamos com sentimento de gratidão por tudo quanto o Senhor, junto com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, fizeram por todos nós, proporcionando a cada um de nós mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, como irmãos, como família, como teus filhos. Também agradecemos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a todos os santos e anjos que estão aqui presentes, que já tomaram posse desta reunião. Mas pedimos para que a Senhora Santa Vó, nosso Santo Irmão Aldo, nos oriente, nos dirija, para que a nossa reunião possa ter a aprovação do nosso Deus. E cada um de nós, então, podemos alimentar o nosso espírito em mais esta oportunidade. Convidamos que o Senhor Santo Irmão Aldo venha estar conosco aqui, venha nos abençoar, venha nos olhar com o teu olhar divino e derramar sobre nós a bênção que Deus, o nosso Pai, através do Divino Espírito Santo, concede ao Senhor para distribuir a cada um de nós em mais esta oportunidade. Com a certeza de que a nossa reunião já está em tuas santas mãos e o Senhor já tomou todas as providências para que a mesma possa acontecer dentro daquilo que é determinado pelo céu, a nossa sincera gratidão. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Confiante, pois em
Santa Rosa, o teu poder sobre nós irradia. A tua glória e o teu amor nos guarda noite e dia. Somos felizes, bem abençoado, a ti ligado no seu grande amor. E sempre unidos queremos estar para melhor te louvar. Não há na terra um povo assim que vive só para o reino do céu. Não há no mundo nada igual que se compare com seu poder celestial. Nada nos falta, temos de tudo, pois a Senhora nos dá o amor, a unção divina de Consolador. Nos reanima, nos fortalece, nos santifica, nos mostra o caminho do trono de Deus, nosso Criador. Não há na terra um povo assim que vive só para o reino do céu. Não há no mundo nada igual que se compare ao teu poder celestial.
Nesse instante eu passo a relatar para os irmãos um depoimento de fé contido no boletim desta semana, aonde nossos irmãos, nossa irmã Bruna Lemos da Silva, nosso irmão Orico Cabreira da Silva, relata 2 testemunhos da sua pequena Maria Alice Lemos Cabreira, da congregação de Sinop, Mato Grosso. Então, nosso irmão relata assim: no dia 9 de abril de 2024, ele chegou na sua casa com a sua filha, sua pequena filha, Maria Alice, e ela desceu do carro e foi abrir o portão, um portão de ferro. Quando ela desceu, que empurrou o portão saiu fora do trilho e caiu em cima dela. Um portão pesado, segundo o que nosso irmão narra aqui. Naquele momento, ele clamou pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Desceu do carro rapidamente e foi lá, com a força que esses santos lhes deram, ele conseguiu erguer parte do portão. E a menina saiu rastejando debaixo do portão, chorando e dizendo que ela não sentia as pernas. Pegou rapidamente e levou para o hospital. Foi feito todos os exames e não encontrou nenhuma quebradura. Voltando para casa, depois de alguns dias, ela sentiu um desmaio. Levou rapidamente para o hospital e fizeram exames mais específicos. E aí constatou uma vértebra tinha sido fraturada. Naquele dia que o portão caiu. Mas com o passar dos dias, já estava calcificando. Não ia precisar mais fazer cirurgia. Era só ter um pouco de repouso e tudo ia ficar bem, como tudo ficou bem. Passado alguns dias, nosso irmão relata o segundo testemunho dizendo que ele estava na sua chácara, passando alguns dias, e a menina pediu água. Então eles estavam retirados da casa. E aí eles falaram: vai lá na casa pegar água para tomar. E a menina sentiu um pouco de medo, mas ela foi. E ela foi cantando um hino do nosso inário, Milhares de Anjos. Quando ela chegou na casa, ela pegou a água e voltou rapidamente e falou para os pais: eu vi um vulto lá na casa, lá na cozinha. Não sei se é um rato ou se é uma cobra. Eu vi um vulto lá. Os pais foram verificar e chegaram lá e encontraram com uma cobra jararaca. Uma cobra, além de venenosa, estava muito brava. Eles não sabem se a menina pisou ou se esbarrou na cobra. Mas ela estava tão brava que ela chegou a morder ela mesma. A própria cobra mordeu ela mesma. Mas nosso irmão chegou, verificou e tirou a cobra de lá, sem nada de grave acontecer, nem com a Maria Alice, sua pequena filha, e nem com eles. Agradecidos a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, nosso Santo Irmão Aldo, por estas duas bênçãos alcançadas na sua vida, na vida dos seus familiares, nossos irmãos agradecem de todo o seu coração pelo amparo e pela proteção constante que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm concedido tanto para eles como para toda a família apostólica. E nós, juntamente com nossos irmãos, agradecemos a estes santos pelo amparo que eles têm nos concedido.
nesta dívida de amor nós temos muito o que pagar. Porque o amor de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, não tem nada que pague. A única coisa que aproxima da grandeza desse amor é a nossa obediência e a nossa submissão aos seus ensinamentos. E todo esse amor que nós ouvimos relatar na letra desse hino que foi cantado é para nos resgatar deste mundo de pecado e de sofrimento. Todo esse amor é a demonstração do carinho de Deus pelo ser humano que um dia Ele criou, conforme sua imagem e semelhança. Que com o surgimento do pecado, o autor do pecado roubou-nos de Deus, nos influenciando, mentindo para nós, e dizendo que ia nos dar uma vida melhor do que a de Deus, do que a que Deus tem para nos dar. E com essa influência foi nos afastando cada vez mais de Deus. Mas Deus demonstrou todo esse amor para nos trazer de volta. Jesus se deu em sacrifício, irmãos, por mim, pelo Senhor, por você, por todos aqueles que se entregaram a Ele. Nos deu a Santa Avó Rosa nos tempos presentes, que também se sacrificou a sua vida para ser o consolador, para advogar por nós diante de Deus, para trazer esse amor de Deus e revelar aos nossos corações, nos dando a oportunidade de refletir o que queremos, para onde queremos ir, o que queremos da nossa vida espiritual. Porque somos seres humanos, irmãos. Além de termos a vida material, temos um espírito nesse corpo. E esse espírito tem uma vida que Deus deu para ser dele, para servir a Ele, para voltar para Ele um dia. Então, por isso que nós precisamos lutar. Lutar, irmãos, para um dia termos o direito de voltar novamente. Obrigado. Voltar novamente à presença do nosso Criador. Irmãos, nós vamos passar para a parte da meditação. A mensagem que nós vamos meditar nessa oportunidade é um lembrete da doutrina, porque isso é ensinado desde os primeiros ensinos que foi dado para esta igreja, ensinamento de Jesus, quando ele pediu para a Santa Avó Rosa o comportamento dos seus filhos, como que o Filho de Deus precisava viver nesta terra. Então o título da mensagem é Orientação doutrinária sobre jogos, apostas e competição. Jogos, apostas e competição. Jesus, quando revelou a Santa Avó Rosa e pediu para ela formar um povo para ele, onde ele pudesse habitar no meio desse povo, irmãos, a Santa Avó Rosa os chamou. Chamou cada um de nós, da onde nós estávamos e do jeito que estávamos. Através do programa Hora Milagrosa, através de um convite,
de alguém que nos convidou para vir aqui? Ou quem sabe, pedindo a orientação de Deus para nos mostrar um caminho onde Ele pudesse nos dirigir? E como eu disse antes para os irmãos, Ele nos orientou para que passássemos à frente de uma de nossas congregações e sentíssemos o desejo de aqui adentrar, e quando adentramos, encontramos com o lugar que tanto almejávamos. Por quê? Porque Jesus pediu para a Santa Vó Rosa que o povo o qual ela formasse, para que ele tivesse a permanência no meio desse povo, não poderia ter vício. E os irmãos sabem que jogos é um vício. Apostas é um vício. Competição é um vício. A pessoa que se entrega aos jogos, muitos deixam até faltar algo para a sua família dentro de casa, iludida com jogos. E muitas vezes não é só o vício de jogar, mas também vem acompanhado com a ganância, com a soberba, com um desejo ardente dentro de si que nada está bom, que vai jogar porque vai ganhar. E muitas vezes acaba perdendo tudo. Quantos relatos de famílias, ainda nos dias presentes, irmãos, tem esses relatos de pessoas que jogam tudo o que tem, iludidos que vai ganhar em dobro, em triplo, em quantas vezes mais. E quando chega na hora do resultado, perdeu. Aí a família perece, a pessoa fica angustiada, mas não abre mão. Muitas vezes acaba pegando emprestado para jogar de novo. E assim o inimigo vai fazendo dessas pessoas escravos. Porque a pessoa vai se esquecendo que tem um lar para tomar conta, um chefe de família, que muitas vezes tem filho que está crescendo, vendo esse comportamento do pai, e muitas vezes o filho quer algo para si e o pai diz que não, porque precisa jogar. E isso, irmãos, envolve todo tipo de jogo, não tem um específico, todos. Ah, pastor, mas eu não vou em beira de campo de futebol, eu jogo só lá no meu computador. Pior ainda. Quem ouve noticiário tem ouvido falar o quanto as autoridades estão batendo em cima das chamadas bets, que não tem uma documentação legal. E por que não tem? Porque a tendência é tirar o último que a pessoa tem. E quando a pessoa cai no desespero, não tem aonde recorrer. Quantas e quantas pessoas, pais de família, às vezes jovens, aí já são os mais novos, né? Que ficam até altas horas da madrugada à frente do computador para jogar jogos de computadores, jogando com competidores que nem sabe quem é, e se ganhar não sabe nem se vai receber. Por que ficam assim? Porque já estão viciados. Quantos e quantos jovens que não conseguem ficar
nem no horário da reunião, sem estar com o celular ligado. Pior ainda, jogando. Irmãos, este ensinamento doutrinário é desde o princípio de nossa igreja. É antes de existir os jogos online, é antes de existir os jogos de computadores, é antes de existir muitos jogos que hoje está aí batendo a nossa porta a todos os momentos. Jesus já orientou esse ponto de doutrina para que a Santa Vó Rosa ensinasse ainda quando ela estava na vida do corpo. Lá no período dos anos 1954 até os anos 1970, ela já ensinou que o verdadeiro Filho de Deus não participa de jogos. Por quê? Ah, pastor, mas o senhor só falou aí só de quando perde, mas e quando a gente ganha? Quando a pessoa ganha, a pessoa se alegra, né? Se ostenta, mas esquece que muitos filhos estão perecendo porque os pais jogou tudo o que tinha para que uma pessoa ganhasse. Por isso que o jogo não é aprovado por Deus, irmãos, porque é contra os mandamentos. Se Jesus ensinou que nós precisamos amar o nosso próximo, se Jesus ensinou que quando nós temos duas camisas é para dar uma para o nosso irmão, como que nós vamos participar de uma competição que tira tudo que ele tem? Então, automaticamente, observando o que Jesus ensinou já lá na sua época, antes que existissem esses jogos, ele já estava dando um ponto de doutrina para nós nos dias presentes. Mas também tem aqueles jogos que se reúnem, né? E formam duplas, e apostam, e ficam até madrugada gritando, dando soco na mesa, escandalizando quem está ao seu derredor. E muitas vezes, alguns que se dizem apostólicos participando. Se diz, né, irmãos? Porque o verdadeiro apostólico não participa. Ah, pastor, antes de eu ser da igreja eu jogava, mas e agora? Como que está? Abandonou? Moralizou seus costumes? Ou ainda continua jogando às escondidas? Ainda tem, irmãos, ainda tem. Ah, pastor, mas eu jogo só lá em casa, eu mais minha esposa. Mas é jogo. E está jogando porque um quer ganhar, o outro vai perder. Eu conheço um casal apostólico já bem de idade, já tem mais de 80 anos. E às vezes a gente chega na casa deles e eles estão jogando. Isso é um vício, irmãos. Ainda não se libertou. Pastor, mas é brincadeira. Mas não tem outro tipo de brincar, sem estar fingindo que está brincando com algo que prejudica a sua alma, o seu espírito? Mas aí tem as competições, as apostas nas competições. Eu não jogo, mas eu admiro o jogador tal. Nossa, jogador tal é meu ídolo. Às vezes não tem coragem de dar R$50 de oferta na igreja que vai ajudar a salvar uma alma, mas tem coragem de dar R$300, R$400 na camisa que tem um nome bordado e um número que o jogador joga, para vestir e se ostentar. Ah, eu sou ídolo de fulano.
Quanta fraqueza de espírito, irmãos. E muitos pais de família não medem o prejuízo que isso traz para os seus filhos, porque as crianças já crescem vendo isso. E muitas vezes compram até para os seus filhos. Irmãos, isso não é atitude de filho de Deus. Primeiramente, porque nós não podemos idolatrar nada. Os irmãos sabem o que é idolatria? Idolatria. Às vezes, alguns chegam a falar assim, mas o povo apostólico idolatra o irmão Aldo. Não, irmãos. Nosso santo irmão Aldo, ele existe. Ele é real. Idolatria é quando a pessoa passa a adorar algo que é simbólico. Isso é idolatria. Pastor, mas um ídolo, ele também é real. Mas ele nem sabe que você existe. E você está idolatrando. Você está criando problema com um amigo, porque às vezes não tem a sua ideia, às vezes não gosta desse ídolo, e às vezes cria até atrito um com o outro. Por isso, irmãos, que Jesus, sabendo que isso ia prejudicar muito as criaturas, lá no início da obra, lá no início, na formação da igreja, quando esta congregação nem existia, quando muito de nós não éramos nem nascidos, ele já pediu para a Santa Avó Rosa: ensine o meu povo a não participar de jogos, a não fazer apostas e nem participar de competições. Porque alegra um lado e entristece o outro. E nos dias que estamos vivendo, irmãos, há muita rivalidade. Quantas pessoas que perdem a vida nestas competições. Sai de casa para ir para um estádio, achando que vai se divertir, porque vou torcer para o meu time, vou gritar, vou empurrar o time. E o outro lado, eu vou também, mas se eu perder, eu vou pegar a torcida lá fora. Há poucos dias, uma moça perdeu a vida em São Paulo, porque fazia parte de uma torcida, momentos antes estava feliz, gritando, e de repente saiu e foi envolvida numa briga de torcidas organizadas, e foi acertada com a garrafada no pescoço e foi fatal. Olha o porquê que o Filho de Deus não pode ali estar. E aí se perde a vida nesses atritos, não tem salvação não. Me lembro de uma mensagem da nossa saudosa irmã Odete, que ela disse assim, que em um momento de atrito, se chegar a perder a vida, dificilmente se salva, porque está com o coração, com o espírito rancoroso, buscando vingança. Então, meus irmãos, jogos não faz parte do roteiro dos filhos de Deus. Seja ele qual for, seja no computador, seja no fundo do quintal, seja competições profissionais, não faz parte do rol de filhos de Deus. Porque quando um lado se alegra, o outro está triste. Quando um ganha, o outro perdeu. E o ganhador não reparte o que ele ganhou com aqueles que ficaram miseravelmente sem nada, não.
Então, para que esta angústia não tome conta do nosso coração, não tire a nossa paz de espírito, então deixamos para lá. Não combatemos quem vive, se não é da igreja. E mesmo sendo da igreja, não obrigamos, apenas ensinamos para ter paz de espírito. Para contar com a proteção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Agora, por que a direção da igreja, pastor, colocou essa orientação nesses dias que estamos vivendo, se é um ensinamento tão antigo? Porque, infelizmente, muitos jovens deixam de participar de ensaio para ir num jogo de futebol. Muitos jovens deixam de vir numa reunião, e muitas vezes numa reunião de oração, onde vem estar na presença da unção do Espírito Santo de Deus, porque marcou um horário numa quadra de futebol para ir jogar bola. E aí, irmãos, como que fica o nome que a sua pessoa carrega? Às vezes, no final de semana, está aqui cantando, fazendo solo, está tocando instrumento, mas no dia da reunião de oração, não posso ir não, porque hoje eu tenho um jogo marcado. Aí vai para o jogo. Chega lá, é brutalidade em cima de brutalidade. Ganha um coice na perna, quebrou a perna. Aonde? Lá no campo, estava brincando com a bola. Aí aquela família que fica sem aquele pai de família trabalhar para ganhar o seu sustento. Santa Vó Rosa, tem de misericórdia de mim, lá dentro do campo caído? Será que vai ter coragem de clamar? Irmãos, eu tenho certeza que quando isso acontece, a pessoa se sente sozinho. Muitas vezes, com as orações dos pais, dos filhos, que às vezes até pequenininhos, sem ter tanto entendimento, mas já sabe clamar: Santo Irmão Aldo, tem de misericórdia do meu pai, para que ele sare, para que ele possa voltar a trabalhar novamente. O Santo Irmão Aldo ouve e faz com que aquela recuperação até seja rápida, porque um inocente pediu, porque um pai não quer ver os seus netos perecer. Mas estas atitudes, irmãos, precisa ser pensada. Eu sou apostólico ou eu sou um competidor? Não, pastor, mas a gente marca só para fazer exercício. Irmãos, tem tanta maneira de fazer exercício sem estar participando de jogos. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos vigiar, irmãos. Agora, competição é só em quadras, é só em campo? Não. Os irmãos mais de idade aqui devem se lembrar que nos anos 2001, 2002, se não me falha a memória, 2000 por ali, o Santo Irmão Aldo suspendeu os solos nos corais. Sabe por quê? Porque ia cantar para competir com o seu irmão. Eu canto melhor do que você. Primeiro foi tirado as palmas nas apresentações festivas. Quando o irmão cantava, nossa, batia a palma que demorava a terminar. O outro ia, cantava, não cantava tão bem, batia meia dúzia de palmas só. O Santo Irmão Aldo começou a ver as injustiças, as competições acontecendo na igreja. Jesus determinou: a partir de hoje não quero mais que bata palma dentro da igreja. Aí ficou só as apresentações dos solos, dos hinos. Quando foi ali no ano 2001, 2002, me falha a memória a data certa, anota no boletim.
Está suspenso as apresentações de solos até segunda ordem. O hino desse que nós ouvimos aqui, Dívida de Amor, a parte do solo era cantado com todos os coristas, ou só com as irmãs, só com os irmãos, mas não tinha solos. E todo mundo respeitou, porque o coral que não respeitasse era fechado. E ficou um bom tempo, irmãos, ficou um bom tempo sem apresentar solos. Por quê? Porque estava apresentando para competir. Isso também não é aceito por Deus. Então, não é só lá, quando fala em competição, não é só competição de jogos. Quantas irmãs compete a sua roupa dentro da igreja? Eu vou comprar um vestido lá em São Paulo para mim ir na festa. Quero ver se alguém vai ter o mesmo aqui. E a maior decepção dessa pessoa é quando ela entra no salão e vê uma outra pessoa com um vestido igual ou até da mesma cor do seu. Nossa, a festa acaba para ela. Por quê? Porque está competindo. Está com sentimento de avareza. Quer se aparecer diante de todos. Irmãos, e a doutrina ensina que nós precisamos ser iguais. Nós precisamos alegrar com o progresso do nosso semelhante. Não podemos entristecer, porque alguém está vestindo uma roupa igual a que estamos vestindo. E ainda há poucos dias eu estava conversando com um regente e era sobre esse assunto. E ele falou assim para mim: pastor, eu chamei uma irmã na sala do coral, acompanhado do seu esposo, para falar para ela que a roupa que ela estava vindo não estava de acordo com a disciplina, estava faltando. E ela falou assim para mim: irmão regente, o senhor tem que saber que as irmãs são mais vaidosas. Na mesma hora ele deu a resposta: irmã, vaidosa? A senhora é apostólica ou é vaidosa? A senhora precisa fazer uma escolha então do que a senhora é. Aí se desculpou: não, irmão regente, eu estou falando no sentido de vestir, tal. Quando, irmãos, esse sentimento transparece no nosso agir, no nosso vestir, no nosso falar, é porque o coração está cheio, já está saindo para fora. Se transpareceu hoje, já há anos e anos está sendo alimentado dentro de nós, e isso está sendo prejudicial à nossa vida espiritual, tanto nos jogos, nas competições e nas apostas. O que Jesus ensina, irmãos, o que a Santa Vó Rosa ensina, o que o Santo Irmão Aldo ensina, é que sejamos humildes. Agora, os irmãos precisam entender que ser humilde não é ser desleixado, não é ser de qualquer jeito. Nós podemos andar bem vestido com um sentimento de humildade. Como também tem muitos que podem andar mendigando com um sentimento de orgulho. Então, prezados irmãos, para que nós sejamos realmente unidos aos santos e anjos que está presente nesta reunião, que nós possamos sentir a unção que o Divino Espírito Santo concedeu a eles para distribuir a nós, nós precisamos ter gestos de humildade, de submissão, de amor. Amor conosco mesmo, amor com o nosso semelhante. E Jesus, certa vez falando sobre amor, ele disse: como que pode dizer que ama a Deus que nunca viu,
se não ama o seu semelhante que está constantemente do seu lado? Então, prezados irmãos, para mim dizer que eu amo alguém, primeiro eu preciso amar a mim mesmo. E quando eu me amo, eu quero o melhor para mim. E o melhor que eu tenho nos dias presentes, porque a Santa Avó Rosa me ensinou, o Santo Irmão Aldo me ensinou, é o direito de vida eterna. Então eu quero viver eternamente, então eu vou ser fiel. Eu vou ser submisso aos ensinos que a igreja tem me dado. Nessa demonstração de amor, de humildade, eu posso dizer que eu amo o meu semelhante. Eu amando o meu semelhante, eu posso dizer que eu amo a Deus, porque eu a respeito, eu sigo as suas ordens e orientações. Muitos podem estar dizendo assim, pastor Edson está falando isso aí, isso não tem nada a ver. Porque quer justificar o seu erro, né? Eu sei que são mensagens que os irmãos não gostam de ouvir, principalmente a juventude. Não, pastor, a gente faz isso só por brincadeira. Mas faz hoje por brincadeira, faz amanhã, faz depois. Quando menos espera já está viciado. Daqui a pouco está deixando os compromissos com a igreja, compromissos com Deus, por causa das ditas brincadeiras. E aí já está jogando mesmo, já está competindo, já estão fazendo as apostas. Porque o inimigo, irmãos, ele não chega de uma vez assim, vamos para lá de uma vez. Não, ele joga a sementinha e vai adubando aos poucos. De conformidade nós vamos cedendo espaço. Então, prezados irmãos e amigos internautas que nos ouvem nessa oportunidade, se querem ser de Deus, se querem ter paz de espírito, se quer viver bem na companhia de santos e anjos, se quer a presença do Santo Irmão Aldo na sua casa e na sua companhia, vamos moralizar nossos costumes. Não precisa o pai falar para o filho, você viu, filho, o que o pastor falou? Eu tenho te falado, né? Mas você não me ouve. As mães que são mais para falar assim, né? Viu o que o pastor falou? Eu tenho te falado. Não precisa falar isso. Mas que cada um de nós buscamos este aprendizado, asseguramos para nós como escudo. E quando alguém vir nos convidar, não, eu não vou não. Nossa, mas você não perdia um? Não, mas eu resolvi, não vou mais. Não precisa falar que é a igreja que proíbe, porque a igreja não proíbe nada, irmãos. A igreja ensina a ter uma vida coberta com o manto protetor dos santos. Ensina para que nós tenhamos uma vida santificada, para que santos, para que anjos nos acompanhem. É isso que a igreja ensina. Irmãos, é tão bom quando nós chegamos no ambiente e nós somos identificados como filhos de Deus. Ainda hoje eu estava vindo para cá e nós chegamos num restaurante para almoçar. Eu cheguei lá pela primeira vez e o outro pastor já tinha chegado uma vez, nós chegamos de novo. E o dono daquele restaurante nos recebeu na porta. Nossa, que bom que vocês vieram. E ele disse, já tem uns 90 dias que você veio, né? E agora você trouxe mais outro. Que bom que vocês estão aqui. Por quê, irmãos? Não é porque somos nós. Isso pode acontecer com qualquer um dos irmãos. Então vamos ter uma vida justa, uma vida honrada e vamos deixar de lado essas competições, estes jogos, estas apostas, e vamos ser filhos de Deus. Não é isso que a orquestra apresentou? Ser filho de Deus é a Ele servir e amar, seu nome sempre honrar, suas virtudes viver e praticar. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar para encerrar a reunião. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo
recompense a todos com bênção dos céus e conceda força e muita sabedoria para serem vencedores. Amanhã estaremos aqui às 10 horas novamente para falar de um outro tema de doutrina. Todos estão convidados. Oremos. Ó Santa e querida Vó Rosa, passamos aqui alguns minutos meditando nesse ponto importante da nossa doutrina, quando a Senhora nos brinda destas sementes que têm influenciado muitas criaturas, mas a Senhora revela esses ensinamentos de Jesus para nós, que os seus verdadeiros filhos vivem esses ensinamentos para ser guardados, amparados em todos os momentos dos seus viveres. Santo irmão Aldo, nós te agradecemos por estes ensinamentos. O quanto o Senhor nos ensinou a viver fazendo a vontade de Jesus, para sermos imagem e semelhança do Criador, para contar com a sua bênção e com a presença de santos e anjos que, sob o comando do Senhor, o Senhor envia para estar do nosso lado, para nos dar a paz e para nos fazer pessoas felizes nesta terra. E agora, meus irmãos, estão em sentido de oração, pedindo o que eles precisam para serem vencedores, pedindo saúde para o corpo, pedindo por familiares, por amigos, por filhos. Santo irmão Aldo, eu entrego todos esses pedidos sob os cuidados do Senhor. Os nomes que foram depositados nessa caixa de pedido de oração, eu não sei o que essas pessoas precisam, mas o Senhor sabe e já tomou conhecimento da necessidade deles. Mas humildemente te peço, guarda, proteja, ampara, soluciona os problemas e ajude-os a vencer. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude, nós outros de mais idades também. Cremos que estamos sendo todos abençoados pelo Senhor para sermos fortes e vencedores. Prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo. A bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção do Santo Irmão Aldo permaneça com todos nós. Amém. A reunião está encerrada. Paz do Senhor para todos.